Eu não vou ter tanto trabalho para procurar isso. Mas nós temos mais fácil. Bom, gente, uma relação do que eu vou falar com o primeiro falou, eu não posso dizer que ela tem um elemento, nem uma continuidade, mas está pensando que mais parece que são duas coisas que vão se juntar, caminhar juntos, tá? Eu nunca fui assim, expert em falar com muita gente, e ultimamente eu já estou mais enferrujado, né? Então, eu vou falar aqui algumas coisas sem preocupação de explicar muito, mas eu quero deixar alguns minutos num cochicho depois, para que você toque com as pessoas do seu lado, atrás, na frente, aquilo que te incomodou, aquilo que te chamou atenção, aquilo que, enfim, que ressaltou para você positivamente, negativamente, se concorda, discorda, pergunta as coisas e depois voltamos ao assunto novamente. Para não dizer que de não leu a Bíblia, eu vou citar aqui Lucas 22:15, a parte primeira, que não precisa nem abrir, porque eu sei que você já leu. Então, Jesus falando junto com os seus, né? Desejei muito comer esta ceia. Prossegue o versículo, vocês conhecem. Então, desejei muito comer essa ceia. Você imagina, lendo só, ouvindo só essa frase, que isso se deu em que lugar? No sofá da sala, numa mesa no portão, num salão específico para isso, num restaurante. Mas Jesus falou isso: desejei muito comer essa ceia. Vamos pensar aqui em dois tipos de comportamento: um comportamento público e outro pessoal, privado, particular. Como pessoa, como se comporta publicamente, socialmente, seja no trabalho, na rua, entre os amigos e tal, ele parece que é um eterno candidato perfeito, né? Sorri para todo mundo, abraça a criança, cumprimenta e tal. Então a vida no social, no público, ela se mostra desse jeito, né? E a igreja, de maneira geral, ela se enquadra dentro desse aspecto, do aspecto social. Todo mundo é simpático, todo mundo na igreja de um ar de santidade, né, de espiritualidade. Mas o outro comportamento é o privado, é em casa. Aquele mesma pessoa que lá fora cumprimenta todo mundo, que é o candidato a prefeito permanente, em casa ele abre a porta da casa, o cachorro não pode se esconder debaixo da cama, né? Então, as crianças estavam fazendo um casaco, tudo quieto, do seu lado, já vão para a igreja, enfim, né? Porque tem um outro comportamento, uma outra atitude em casa. Só que essa atitude em casa, ela é a atitude autêntica. Não é aquela que me parece ser, mas essa em casa é aquilo que de fato é. Então, guarda essa informação por enquanto. Queria que você imaginasse 3 situações de recepção. Você pode até se ver numa delas. Aquela que alguém toca a campainha e a pessoa atende por interfone, ou abre a janela, abre a porta e responde lá, mas não abre o portão para você, já te despacha de mim mesmo.
Então essa é uma maneira de receber, né? Normalmente é assim que a gente recebe o pessoal da Testemunho de Jeová, recebe o pessoal que vai vender coisa em casa, né? Tem um outro tipo de recepção, que é aquela que você abre o portão, abre a porta de casa e convida a pessoa a sentar ali no sofá da sala, traz um cafezinho para ele, né? Parece que está sendo todo cheio de honra. Ele toma um cafezinho, se recolhe a xícara, né? É diferente. E tem um terceiro que ele não vai apertar a campainha sem antes testar se o portão está aberto ou fechado. Porque se estiver aberto, ele primeiro vai abrir o portão, depois vai tocar a campainha dizendo que está pronto. Normalmente ele não vai usar a porta da sala, ele vai usar a porta da cozinha já, né? E normalmente vai sentar-se à mesa da copa ou à mesa da cozinha, vai tomar café num copinho de requeijão, vai comer um pedaço de cuscuz, pão amanhecido, um pedaço de bolo que está na mesa. É assim, desse jeito, sem nenhum protocolo, sem nenhum formalismo, nenhuma honra. Então, dessas três possibilidades, do portão, da sala ou da mesa, qual que lhe é mais agradável? Né? Pensa nisso. A igreja, no início, ela era sobretudo um estilo de vida pessoal. Reunia pessoas dessas que entram pela porta da cozinha, né? Reunia pessoas que tinham uma maneira semelhante de ser, mas ela foi migrando, saindo da casa, saiu da cozinha, foi para a sala. As pessoas que moravam na casa fizeram a benevolência de se mudar da casa, deixar a casa só para o serviço à comunidade. As primeiras igrejas eram assim, não havia acontecido antes nenhuma construção civil destinada ao serviço religioso. Era um reaproveitamento de uma casa de que ela tinha sido um lar, mas agora era só uma casa. E com o passar do tempo, ela se mudou para fora do portão também. Eu estive numa igreja em Salvador, e a igreja era um bairro e o pastor morava em outro bairro. E eu ingenuamente perguntei por que você não mora perto, né? Falou, não, aí tem sossego. Porque o plantão da igreja, o horário é uma coisa, minha casa, minha família é outra história. Então a igreja migrou de um estilo pessoal para um comportamento estilizado, público, social. Vamos pegar um exemplo, uma primeira tentativa dessa expansão, bem conhecido também, Ananias e Safira. Sabe do que eu estou falando? Então eles tinham visto Barnabé vender, na verdade, doar o que ele teve com a venda para a igreja, para a comunidade, e aquele gesto de Barnabé avivou uma igreja ainda mais avivada. E eles tiveram então a ideia de ganhar a mesma fama de Ananias, mas de Barnabé. Mas pensaram num subterfúgio, numa saída. A gente vende, dá metade e diz que vendeu por esse preço de metade. E assim fizeram. Gente, uma boa ação, né? Quem é que hoje vende uma casa, uma propriedade e dá a metade para a igreja? Se der 10% já é um herói, né? Mas a minha filha deram a metade. Então eles quiseram parecer ser generosos. Eles tiveram uma atitude de agradar ao público, mas interiormente, pessoalmente, a atitude era outra. Eles reservaram para si, escondidamente, camufladamente, a metade dos recursos.
E se Pedro depois fala para ele, se tivesse dado tudo bem. Se tivesse ficado com tudo também, tudo bem. Mas quando vocês tentaram fazer desse jeito, tentaram enganar o Espírito Santo, né? Então desconheço a tragédia que deu isso. Então, estamos falando que é um lado público, social, e do que é um lado privado. E a igreja então migrou do seu lado privado inicial, do seu lado pessoal, para o lado público, que se tornou uma religião. Mas, como foi lembrado aqui já pelo Guilherme, alguns anos atrás ela começou a fazer um retorno à casa. Começou a voltar para o portão, a sala, etc. Eu queria agora apresentar para vocês uma música, que eu não sei se todos conhecem, mas ela era da época aí do início dos anos 70, tá? Dessa época que o movimento caseiro estava invadindo. E ela foi feita como uma homenagem póstuma de um filho cujo pai tinha falecido. Depois no final se retorno, tá? Mas acho que como aqui a maioria do pessoal é antes dos anos 70, então acho que vão conhecer isso. Então dizia o seguinte, que a igreja tinha migrado da casa para as instituições, para a parte pública, para a parte social, mas de uns anos para cá, ela está voltando para casa. E esse retorno à casa, ela começou de maneira muito romântica, mas hoje vê que existe muita crise, né? Esses 17 milhões de desigrejados aí, é uma demonstração disso. Muitos são desigrejados realmente, mas uma boa parte também não é desigrejados, são desinstitucionalizados. E quem fala em desegrejado normalmente são os institucionalizados, aqueles que continuam na instituição e achando que não deve mudar. Mas qual que é o retorno? Então o retorno é o seguinte, a crise que causou o retorno, muitos promoveram igreja nas casas, mas sob o controle da instituição. Então a igreja nas casas é uma atividade, mais uma das atividades da programação da instituição. Então eles vão contemporizando, reunião grande no templo, com reunião menores na casa e tal, mas sob controle, não exatamente algo livre como era inicialmente, né? E uma pergunta sempre tem, mas se acabar a instituição, como que vai ser? Nós nascemos na instituição e a imagem, a ideia de ter, parece que a igreja o tempo todo foi assim. Não, a igreja não foi o tempo todo assim. A época mais pujante da igreja era a época que ela não tinha essa organização que nós conhecemos hoje. A igreja organizada que nós conhecemos hoje é a igreja mais pobre que teve. O melhor momento missionário dela foi no século XX. Ela cresceu 3%, saiu de 32% da população para 35%. Isso no ano mais próspero. Isso contando Ásia, contando África, contando América Latina, porque na América do Norte, na Europa, no Hemisfério Norte, a igreja vem decaindo e ela está vendo um crescimento realmente dos muçulmanos e outros que não têm igreja nenhuma. Mas ao retornar para casa, então tem aqueles que estão enfadados e alguns realmente querem voltar para o modelo antigo institucional. Outros também estão feridos por Deus, só não querem voltar para lá, estão vagando por aí, muitos deles. E outros estão controlados entre uma coisa e outra, né? Mas qual que é o problema? O problema é que se iniciou o retorno, mas não se completou. Então o problema não é o que tem na igreja, o problema é o que falta para a igreja.
Então, Israel saiu do Egito, chegou até as portas de Canaã e não entrou. E tiveram uma crise lá. Então, a igreja ela veio, ela está nos portões das casas, está nas salas, mas a igreja precisa entrar e sentar à mesa, né? E a mesa, o que é? É um lugar, primeiramente, democrático, foi falado aqui. O neto tem voz, o vovô tem voz, o filho, todo mundo tem voz na mesa. Segundo lugar, a mesa por si só é limitadora, você não reúne multidão em torno da mesa. Ela é uma quantidade de pessoas que possibilita você compartilhar, essa troca, essa comunhão. Quando se fala em pequenos grupos, eu prefiro chamar de microgrupos, o local dele é a mesa. Não a mesa como uma base sobre 4 pés, mas pode ser uma esteira, pode ser uma toalha, pode ser um lugar na praia, no campo, na praça, pode ser também uma mesa, onde se reúnem pessoas, limitadas de pessoas, e elas sempre estão presentes, mas nós não temos consciência disso. Só para ter um exemplo, quando a gente vê lá em Jerusalém, o povo que saiu de Jerusalém por causa da perseguição que foi demandada por Herodes, na época da execução de Estevão, parece que aquele pessoal saiu correndo desordenadamente, mas evidentemente que não foi assim. As pessoas saíram organizadas em pequenos grupos, famílias, aqueles que se encontravam à mesa nas casas, eles saíram juntos, se apoiando mutuamente, atravessaram vários lugares até chegar em Antioquia, da Síria. Quando a gente pensa em Babel, Babilônia, a dispersão das línguas, não dá para imaginar que Deus tenha separado marido e mulher, pai e filho, amigos íntimos, porque ainda que falassem línguas diferentes, há uma coisa maior que os faria ficar juntos. Então é razoável imaginar que aquele grupo enorme lá de Babel, que se espalharam junto, marido, mulher, filhos, amigos íntimos, foram em pequenos grupos, em microgrupos. Era uma mesa ambulante que saiu de lá, e assim por diante. Foi citado Jesus aqui, né? Jesus não criou 2 ou 3. Quando a gente fala 2 ou 3, parece que, como foi mencionado aqui, vamos organizar então, né? Vocês 3, vocês 2, vocês 3, vocês 2. Mas 2 ou 3 não é uma questão matemática. Quando Jesus falou 70 vezes 7 com relação ao perdão, ele estava dizendo, você vai contando até chegar a 490, aí depois você não está desobrigado, bateu 491, já não precisa perdoar mais. Não, aquilo foi uma figura para demonstrar uma quantidade infinita de perdão. Perdoe sempre. E quando fala 2 e 3, não é uma matemática rígida, mas é uma quantidade de suporte, que dê suporte à comunhão, que dê suporte à conversa, à intimidade. Quando falamos aqui do microgrupo de Jesus, Pedro, Tiago, João e Jesus, já eram 4, não eram 2 ou 3, eram 4. Quando falam as outras duplas, eram 2. E às vezes, alguns casos, esses microgrupos, eles sempre foram cernes, sempre foram centrais, eles eram provisórios, era uma missão. Outras vezes, eles duravam muito tempo. Pedro, Tiago e João, eles estão no comecinho, é quase que o pré-ministério de Jesus, foram as primeiras pessoas abordadas por Jesus. E eles ficaram juntos. E quando Tiago foi executado, o outro Tiago também tomou seu lugar.
E 15 anos depois, Paulo escreve sobre a visita que ele fez em Jerusalém. Ele vai falar de Tiago, de João e de Pedro, que eram colunas da igreja. Ou seja, era um microgrupo, era uma mesa que durou aí 15 anos. Paulo tinha uma interação muito grande com seus companheiros, alguns com mais tempo, outros com menos tempo. Então ela é flexível, ela é moldada, não é uma coisa rígida, matemática, ela pode mudar. Existe há um bom tempo que eu vejo uma pendenga sobre a ceia do Senhor, sobre a Eucaristia. Quem frequenta, quem vai no Cristo, conhece a fundo essa questão. E aí você vai encontrar pessoas que dogmaticamente definiram que aquele pedaço de pão é o corpo, outros falam que simboliza o corpo, outros falam que o corpo está presente naquele pão, e outras interpretações mais, a mesma coisa com relação ao vinho e o sangue. E as pessoas vão se separando por causa disso. Mas parece muito razoável, muito óbvio, que essa disputa que começou depois da reforma, esse pensamento já existiu antes. A reforma apenas deu impulso para eles cristalizarem e causarem divisão. Possivelmente eles iam à mesa juntos e cada um pensando, crendo de um jeito. Mas isso é uma questão de forma, não é de conteúdo. E hoje em dia eu vejo muito de assim, eu sinto falta da ceia, eu preciso ter a ceia. E o que eles vão falar de ceia? Vão falar da ceia estilizada que nós conhecemos na instituição. Seja a Eucaristia, seja a Santa Ceia, como se fala no meio evangélico. Mas retomando lá atrás, quando a igreja estava nas casas, quando as famílias namoravam nas casas, recebiam a igreja nas casas, a gente vai lá para Atos e fala que eles comiam com alegria e singeleza de coração. Não fala exatamente lá em Jerusalém que havia um momento particular de como eles faziam a ceia. Falavam e comiam juntos. E essa semana, esse esboço que eu estou falando com vocês aqui, eu fiz, refiz, reescrevi várias vezes, mas essa semana está pensando nisso, né? Eu não sinto falta da ceia. Isso pode causar uma estranheza, pode causar talvez um espanto, mas eu perguntando por que eu não sinto falta da ceia. Porque eu sei, eu tomo ceia com os irmãos pelo menos uma vez por semana. E eu nem tinha consciência disso. Nós nunca levantamos um cálice de vinho, nunca partimos o pão no sentido litúrgico, mas nós frequentamos uma mesa semanalmente, comemos juntos semanalmente. O que é mais importante numa ceia é a presença de Jesus. Quando a gente fala em comemorar, é fazer memórias junto, conjunto, memorar, fazer memória. Então, semanalmente nós sentamos à mesa e sem essa pré-intenção, essa predisposição de fazer a liturgia, nós celebramos e fazemos memória de Jesus. Nós nunca chamamos isso de ceia, nunca chamamos isso de Eucaristia, nunca chamamos isso. A forma, nós nunca prestamos atenção quanto à forma, mas o conteúdo é que a gente tenha ceia, porque Jesus está ali
sendo rememorado e participante daquele momento. Algum tempo atrás, eu li um livro que o pai do Eliasaf encontrou numa caçamba de entulho, e eu tive o privilégio de ser abençoado com uma cópia desse livro. Chama-se Evangelho, a Força dos Pobres. E conta a história de 4 jovens moças, na época da Segunda Guerra, em Trento, na Itália. Quando soava o alarme, elas tinham que correr para o abrigo. E no abrigo ficava às vezes 15 minutos, meia hora, 4 horas, 12 horas, até que passasse pelo perigo. E elas então, o pessoal ia para lá, levava dominó, levava baralho, para passar o tempo. E elas levavam o Evangelho. E as 4 liam o Evangelho. E depois que saiu do abrigo, cada um ia para a sua vida. E no particular, entre uma ida ao abrigo e outra, uma tinha uma revelação de Jesus, outra tinha outra e tal, e elas ficavam torcendo para tocar o alarme, para se encontrarem novamente no abrigo, para compartilhar aquilo que estava de Jesus nela. Quem não está localizando, mas é a Chiara Lubi e a Guineta, esqueci o sobrenome da Guineta, mas ela trabalhou aqui em São Roque, trabalhou em Osasco, aquele viaduto Rochidale, ela tem o nome dela, porque depois da guerra elas se espalharam para o mundo e foram levar o Evangelho de maneira comunitária para o mundo inteiro, mostrando que a força dos pobres é o Evangelho. Pois bem, o que nós estamos referindo aqui, que ceia toda semana para esses irmãos, temos em comum com a Chiara, a Guineta e as outras 2 italianinhas lá, é que particularmente termina aquele café da manhã querendo se encontrar com o próximo. E às vezes durante a semana você tem um insight e você quer compartilhar aquilo. Ou se chega lá, se não tem nada, chega lá, o irmão tem alguma coisa e ali está a presença de Jesus. Então Jesus, Ele quer ficar no nosso portão, Ele quer sentar numa poltrona com todas as honras, com um cafezinho na sala. Não, Jesus quer sentar-se à nossa mesa. E se enquanto nós não entrarmos para isso, com decisão, com vontade, crendo nisso realmente, a gente vai sentir crise, vai sentir saudades do Egito, vai sentir saudades da instituição, vamos querer compensar com a instituição. O que nós queremos fazer nas casas hoje, nossa sala? Queremos fazer a ceia estilizada que se faz, que sempre se fez. Esse nós nos conhecemos como pessoa, mas não sempre, né? Aquela tomar a ceia, partir o pão com alegria e singeleza do coração, ela existiu até próximo, acho que é o ano 300 e pouco. Mas quando chegou no ano 368, houve um concílio em Calcedônia que decretou o seguinte: só podia haver ceia com a presença de um bispo ou de um presbítero, alguém que pudesse celebrar e presidir a ceia. Não podia ter mais como era antes. Então, o Vicente Pradic, que conta essa história, ele fala que naquele concílio a ceia original foi decretada como ilegal. Então, nós não temos, na verdade, saudades da instituição, nós temos saudade de Jesus. E essa saudade não é nós que estamos tendo, é Jesus que quer sentar-se conosco à mesa. Mas assim como Samuel corria para Eli,
pensando que ele estava chamando, mas era o Senhor. Então o Senhor nos chama para a mesa e nós corremos para a instituição, querendo preencher esse espaço. Apocalipse 3:20 também é bem conhecido, certamente todo mundo já leu. Fala assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não é um cafezinho de honra na sala, é uma ceia substancial, de intimidade, de conversa. Agora, Jesus não vem sozinho na nossa casa, na nossa mesa. Nós precisamos ter ali 2 ou 3 nesse sentido de comunhão, de partilha, porque Jesus vai estar no 2, vai estar no 3º, vai estar no 4º, vai estar em mim. Ele não está numa presença particular, mas está naquele ambiente. Vocês estão vendo essa gravura aqui? É uma foto que foi tirada da sala da casa do seu Franco. E vocês estão vendo o seu Franco e a dona Elza naquela mesa. Mesa que muitos aqui tiveram a oportunidade de sentar. Essa era a mesa do jantar deles. Tinha a mesa da cozinha também, uma mesa de forma redonda, né? Tinha a sala, eles sentavam na sala, mas também ia para a cozinha, ia para as outras mesas. Então, gente, quero dizer o seguinte: que o nosso DNA não é o DNA do caju, não é o DNA do café, não é o DNA da canjica, da mojoca, não é o DNA da sejac. O nosso DNA é a mesa, que é anterior a tudo isso. Isso está no nosso DNA. A gente só vai encontrar nossa verdadeira paternidade quando nos voltarmos para a mesa. Esse é o nosso DNA. Aí a gente vai reconhecer. Senão a gente vai ficar vagando por aí tentando achar outros modelos, outros pais, outros DNAs que são estranhos. Mas se examinarmos nós mesmos, né? Na época, no livro você vê lá muito a história da canjica, mas a canjica está no paralelo. O nosso DNA é da mesa dos francos, com relação ao amor. Indubitavelmente, Deus ama todas as pessoas, ama plenamente. Se no mundo existisse apenas uma pessoa e não 8 bilhões dela, Deus não amaria mais do que ama. O amor de Deus não é igual um bolo que quanto mais fatias você tem que cortar para distribuir, menor é a fatia. Não, todo mundo recebe o bolo inteiro. E perguntaram para Jesus o seguinte: qual que é o maior e o mais importante dos mandamentos? Jesus respondeu que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ou com todas as tuas forças, a tua alma, todo o teu coração, e amar ao próximo como a si mesmo é o que segue isso. Pois bem, Deus ama profundamente uma pessoa. Pense em uma pessoa má que você conhece da história. Pode pensar a pior pessoa que você tem imaginado da história. Você acha que Deus ama essa pessoa? Deus ama. Agora, para ela, faz uma diferença ser amado ou não por Deus? Não faz. Por quê? Porque ela não ama Deus. Quando Deus fala então para nós o amarmos acima de tudo, de todos, nós apenas estamos retribuindo aquilo que já recebemos dele. Deus nos ama acima de tudo e acima de todos. Nós somos o primeiro no amor de Deus. Agora, quando nós amamos a Deus também com essa intensidade,
nós nos descobrimos amados por Deus. Se nós não amamos a Deus, é como que se o amor de Deus por nós fosse inócuo, não faz efeito. Agora, à medida que nós amamos Deus, isso faz diferença para nós, o amor de Deus. Então, quando Deus pede que nós o amemos, é para nós nos percebermos como amados. Então, por isso que João nos exorta que nós não devemos amar só de palavras, né? E amar ao próximo como a si mesmo é porque nós devemos amar todos aqueles a quem Deus ama. Então, uma coisa incoerente que é: Deus ama o Bira, certamente, Deus me ama, certamente. É uma coisa incoerente eu não amar o Bira. Agora, falar do Bira é fácil. Agora pensa no inimigo. Deus ama o nosso inimigo. Deus ama o nosso inimigo. O que Ele espera de nós com relação àquele que é inimigo? Que nós o amemos também. Aí tem um outro aspecto que nos fala o seguinte, né? Da mutualidade do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nisso conhecereis que sois meus discípulos. Quando nós amamos e somos amados, nós criamos uma sinergia, né? E isso é uma coisa invencível. O amor vai vencer sempre. Então, o quanto eu amo a Deus, eu provoco uma sinergia entre o amor de Deus e o meu amor. O quanto eu amo o outro, e se o outro me ama também, não estou tratando de inimigo, mas do irmão, nós criamos uma sinergia. E a sinergia é Deus amando o outro através de mim e me amando através do outro. Então, por isso que é importante o amor. Não dá para abrir mão dele. Agora, nós muitas vezes consideramos que o contrário do amor é o ódio. Então, se eu não odiar, já estou no ganho. Mas a indiferença também é a mesma coisa. Se eu sou amado, mas sou indiferente à pessoa, isso não resolve para mim o amor. Quando uma pessoa ama a outra e não é correspondida, para essa outra, essa pessoa que ama é um estorvo, é uma coisa que fica no pé, etc. Não é legal. Agora, quando o amor é correspondido, produz essa sinergia. Então, o amor não é só uma questão de ser o contrário do ódio ou apenas vencer a indiferença, mas vai além disso. O grande perigo que nós temos é de amar mais a causa do que as pessoas. Deus falou que nós devemos amá-lo acima de todos, acima de tudo. Devemos amar ao próximo como nós mesmos, amar um ao outro como Ele nos amou. Mas não vê nenhum lugar que Deus falou se amar coisas, objetos, sejam materiais, dinheiro, riqueza, ou sejam imateriais, propósitos, ações, chamados, causas. E o grande perigo é nós amarmos mais a causa do que amarmos o irmão. Então, eu sou a favor da causalidade. Aquele que não está afim de unidade, eu ignoro, desprezo, é diferente, passo por cima. Isso não é de Deus, porque nós não somos autorizados a amar a causa mais do que a Deus. No virado do século passado, tornou-se conhecida uma carta de um comunista mexicano, que ele escreveu para a noiva dele, rompendo o noivado, porque ele ia se dedicar à causa do comunismo. Ele então não tinha mais nada para perder, não tinha mais nada para oferecer, e ele dedicava a vida dele para a causa. Isso rolou entre os irmãos como exemplo que nós devemos dedicar à causa. Mas não é certamente o que Deus propôs. Deus propôs que nós nos amemos, e as causas
por mais nobre que seja, elas não estão acima do amor. E essa causa pode ser uma coisa grande, pode ser um ministério, pode ser um evangelismo mundial, e pode também ser uma coisa pequena, o meu ministério, o meu bairro, a minha visão de alcançar isso e aquilo. Então temos um projeto de evangelismo lá, tal, quem quiser entrar nisso, entra, quem não quiser, né? Ou como diz aquela música, caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não me peça a mim. Ou seja, o que importa é que eu chegue lá. Então, é algo que tem que rever na vida. Não existe causa endossada por Deus que valha mais do que o amor a Ele e que o amor ao irmão. E voltando à mesa cultiva exatamente esse tipo de amor a Deus e aos irmãos. A mesa cultiva essa sinergia. E quem passa pela mesa, ainda que não conheça Jesus, vai ser contaminado por ela. Lá Atos dizia que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam ser salvos. Isso depois eles comer com alegria e singeleza de coração nas casas. Eles caíam na graça do povo e Deus acrescentava. Então essa sinergia de amor é como um imã para atrair pessoas. Sejamos um para que o mundo creia. Quando nós formos um, o mundo vai crer. Não adianta nós levantarmos bandeiras pessoais, particulares, de evangelismo, de comunhão, de unidade, se nós não tivermos o amor. Se essas bandeiras, se essas causas estão passando por cima do amor, o que vai converter o mundo, que vai trazer pessoas para o nosso meio, o imã que faz isso é o amor. E o ambiente disso aqui passa pela mesa. Se você está numa mesa que tem pessoas maduras, o papo de Jesus ali vai ser um papo maduro. Mas se tiver crianças que é neófito na mesa, Jesus automaticamente vai fazer com que o papo seja desse nível. Então isso é amor. Eu tenho um grande estudo bíblico para dar hoje, mas tem uma visita ali aqui que nunca ouviu falar de Jesus. O meu amor por ela vale mais do que o conhecimento bíblico que eu podia transmitir. Então é isso, irmãos. Paro por aqui.